Oi, criançada, bom dia! Chegou mais um domingo e chegou mais uma escola dominical. Passou rápido essa semana, né? Eu achei. E a gente tá aqui pra gente aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, que nos ensina tanta coisa legal, tanta história boa e mais ainda, ensina pra gente a andar pertinho de Jesus e o quanto Ele nos ama e nos cuida. Você sabe me dizer qual é o tema da nossa escola dominical? Quem lembra? Contando e cantando salmos. A gente está estudando o livro de Salmos. Você sabe me dizer qual é o salmo que a gente está estudando nesses últimos domingos? É isso aí, quem falou o Salmo 23 acertou. Muito bem, a gente já viu 4 versículos do Salmo 23. É um salmo que tem 6 versículos. Então a gente ainda tem aí mais 2 versículos para a gente ver o que ele fala. E a gente viu que esse salmo, quem escreveu foi Davi que escreveu. E ele mostra que a gente é como uma ovelhinha que o pastor cuida, né? Deus é o nosso pastor, nós somos as suas ovelhinhas. E quando Deus nos cuida, a gente está seguro, a gente pode relaxar, descansar, ficar bem tranquilo, porque Ele está conosco. Aos domingos atrás, o tio Luiz cantou uma música com a gente que fala que o meu barco é tão pequeno. Mesmo quando a gente é criança, Deus está com a gente. Claro que sim, né? Ele está com o adulto e com criança também. E o nosso barco tão pequeno, mesmo quando a gente é criança, quando a gente é adulto, em qualquer situação, Deus sempre nos cuida e a gente pode confiar, porque Ele é o meu amigo. Então, nosso barco não vai afundar, não. Vamos ouvir essa música? Olha, como diz o tio Luiz, essa é uma música pra gente cantar de pé. Então, bora ficar de pé e cantar junto. O meu barco é tão pequeno, mas ele não afunda não, porque Jesus é o meu amigo, Ele está comigo. Bora lá? O meu barco é tão pequeno, mas ele não afunda não. Jesus Cristo é meu amigo, Ele é meu capitão. O meu barco é tão pequeno, mas ele não afunda não. Jesus Cristo é o meu amigo, Ele é meu capitão. Vou navegando, navegando sobre o mar, e a tempestade ela não pode me afundar. Vou navegando, navegando sobre o mar, e a tempestade ela não pode me afundar. O meu barco é tão pequeno, mas ele não afunda não. Jesus Cristo é meu amigo, Ele é meu capitão. O meu barco é tão pequeno, mas ele não afunda não. Jesus Cristo é o meu amigo, Ele é meu capitão. Vou navegando, navegando sobre o mar, e a tempestade ela não pode me afundar. Vou navegando, navegando sobre o mar, e a tempestade ela não pode me afundar. É isso aí, vocês viram? É uma música bem gostosa de cantar, né? Eu gosto dessa música, é alegre. Então, o nosso versículo de hoje, ele nos faz pensar uma coisa. Vamos lá. Antes, quero perguntar para vocês. Quando chega uma visita na sua casa e que vai almoçar, como que é? O que faz de almoço? Só serve assim um pão seco? Não, né? A gente faz uma comida boa, né? Uma comida gostosa, bastante coisa, tem sobremesa, tem o refrigerante, o suco, né? Para quem gosta, eu gosto de suco de uva e o suco de laranja, ai que delícia, bem geladinho com esse calor. Ou então quando vai ter assim um jantar ou um almoço de aniversário, como que é? Não é assim uma comida bem preparada? Uma mesa bonita, não é legal isso? Quando a gente chega no lugar para almoçar, que tá aquela mesa bem arrumada, bonita, assim, linda. Sabia que o nosso versículo fala sobre isso? Olha só, quem será que vai ler o nosso versículo de hoje? Escuta aí o versículo, que é o versículo 5.
prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Hoje a minha cabeça com óleo, meu cálice se transborda. Salmo 23:5. Viram? O que o versículo fala? Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Falou de mesa preparada, falou de cálice, ou seja, um copo de um suco, de uma bebida, não é? Pois é, o que será que esse versículo quer dizer? E o que será que ele tem a ver com a nossa história, hein? Que história é a nossa hoje? A continuação do povo de Deus. Será que eles chegaram na Terra Prometida? Vamos ouvir essa história? Depois a gente volta aqui para falar desse versículo, tá bom? Presta atenção, hein? Presta bastante atenção na história e veja o que aconteceu. Bom dia, amiguinhos! É um prazer estarmos novamente aqui no domingo, no dia do Senhor, para louvarmos a Ele e aprendermos da Sua palavra. Continuando a lição da tia Nilene, feita no domingo passado, quando ela nos contou a história da travessia do povo de Deus no deserto, quando Moisés conduziu ao povo saindo do Egito, fugindo da escravidão, para alcançarem a terra de Canaã, a terra prometida. E Moisés cumpriu a sua missão. Ao longo de 40 anos, ele conduziu o povo com algumas dificuldades, com muitos obstáculos, alguma desobediência por parte do povo e até alguma desobediência dele próprio. Mas ele conseguiu chegar com a misericórdia e a ajuda de Deus, que manteve o povo contra inimigos, que deu o maná, as codornizes, que proveu água ao povo. Deu as condições para que eles conseguissem terminar a jornada. E chegaram de frente à terra prometida, às margens do rio Jordão. Então Moisés, por ter desobedecido a Deus, não poderia adentrar na terra prometida. Então ele precisou nomear um sucessor, que foi escolhido um homem íntegro, temente a Deus e fiel, que procurava fazer a vontade dele e seguir a lei. E quando foi testada a sua fidelidade, ele honrou e não envergonhou a Deus. Ele foi vitorioso em batalhas. Então foi escolhido Josué. Moisés, na frente de todo o povo, comunicou que o novo líder de Israel seria Josué, o abençoou, encorajou, dizendo que ele teria êxito se ele continuasse seguindo a lei de Deus, os seus caminhos seriam prósperos. Deus também falou a Josué, reafirmando essas palavras de Moisés, que, claro, foram iluminadas e foram colocadas no coração de Moisés por Deus também. Então, muito corajoso, estava ali Josué em frente ao rio Jordão. Mas o que fazer? Como atravessar um rio rio grande, com uma multidão enorme, com muitas pessoas? Seria impossível, mas Deus tinha uma solução. Em todo momento, Deus estava presente junto com o povo de Deus. Assim, ele ordenou para que Josué determinasse que os levitas conduzissem a Arca da Aliança através do Rio Jordão, e que quando eles pisassem no chão do rio, aquele rio se separaria, as águas se separariam, ficariam armazenadas de um lado, de outro, à semelhança de como Deus havia feito no Mar Vermelho, e os levitas conseguiriam caminhar, conseguiriam andar no leito do rio seco. E o povo deveria seguir aos levitas a certa distância, segui-los e todos atravessariam. E que também, enquanto isto acontecia, nos locais em que os sacerdotes passassem, um homem de cada tribo deveria colher uma pedra e levá-la até que eles chegassem no próximo acampamento. Então, durante 3 dias, o chefe de cada tribo de Israel
anunciou essas novas e as ordens de Deus, para que o povo soubesse o que fazer quando os levitas pisassem no Rio Jordão. E assim foi feito. Muita expectativa e o povo alegre. Na expectativa, o que acontecerá? Dará certo? Creio que a maioria deve ter acreditado que sim. E aconteceu. Era o momento. Os levitas encaminharam-se à margem do rio. Pisaram no leito do rio e algo começou a acontecer. A água começou a se movimentar e a água começou a subir e armazenou-se de um lado, armazenou-se do outro. Ficaram duas paredes e o leito do rio estava seco e os levitas caminhando. E o povo então encheu-se de coragem, confiantes em Deus, começaram a seguir os levitas e conseguiram adentrar a outra margem, a chegar na outra margem. E conseguiram passar salvos e seguros, atravessaram o Rio Jordão. E aqueles 12 homens também coletaram as suas pedras, cada um uma pedra, 12 pedras. E um deles perguntou para Josué: Josué, por que fizemos isso? Não entendemos qual a razão de colhermos essas pedras. E Josué esclareceu para eles que essas pedras seriam erguidas em um memorial, seriam colocadas uma em cima da outra, para que todos aqueles que passassem por ali pudessem perguntar: o que é isto? Os filhos de Israel poderiam responder, os israelitas responderiam, até os seus próprios filhos responderiam aos seus filhos, que aquilo era um memorial para que não se esquecesse do que Deus havia feito naquele dia. Deus havia feito mais um milagre capaz de permitir que toda aquela trajetória de travessia do deserto terminasse com um sucesso e eles assim puderam entrar na terra prometida. Semelhante a eles, amiguinhos, nós também estamos numa jornada. De repente, não num deserto como aqueles homens enfrentaram, mas numa trajetória da nossa própria vida, em que teremos obstáculos, teremos dificuldades, mas não devemos esmorecer, não devemos ter medo. E se seguirmos a orientação de Deus, que é seguir a lei e a sua palavra, como Josué, teremos prosperidade e sucesso no nosso caminho. E ao final, porque hoje somos do povo de Deus, a semelhança do povo de Israel, nós também somos o povo de Deus. E assim, servindo a Jesus, fazendo a vontade de Deus e buscando agradá-lo, chegaremos também na nossa terra prometida, na nossa Canaã celestial, porque poderemos chegar ao fim de nossas vidas como Moisés, Josué, satisfeitos que combatemos o bom combate, que servimos e fizemos o que agradava ao Senhor. Então esse é o nosso objetivo, servir a lei, a palavra de Deus e fazer aquilo que agrada a Deus. Ok, amiguinhos? Bom domingo, foi muito bom estar com vocês. Ok? Tchau, até mais! Viram? O povo de Deus chegou na terra prometida. Já não era mais Moisés, né? Foi Josué que levou o povo e passou pelo rio. Muito legal isso, não é? Eu gosto dessa história. E o que tem a ver com o versículo, então? Quando o povo de Deus chegou lá na terra prometida, sabe? Era como se Deus tivesse colocado, olha a mesa para vocês agora se fartarem, para vocês se alimentarem, para vocês ficarem bem, podem descansar, podem ficar tranquilos. Eles tinham passado por um deserto, né? Um lugar seco, que não tinha muita alimentação, mas Deus sustentou. Eles tinham passado por tantos problemas, por tantas dificuldades, foram tantos anos, e agora eles chegaram numa terra que tinha uma terra boa para plantação. Então assim, Deus preparou para eles, é como se Deus tivesse preparado um jantar super especial, uma festa. Eles chegaram na terra prometida. Olha que coisa boa, né? Naquela época, o povo de Deus tinha um costume, não o povo de Deus, aquela região tinha o costume de ungir com óleo quando as pessoas chegavam, que era um sinal de cuidado com o outro. Por isso que Davi fala lá, unges a minha cabeça com óleo, ou seja, Deus está me cuidando, Deus está me protegendo.
Deus está me amparando, então eu posso descansar nele. Agora o povo de Deus tinha entrado na terra de Canaã, na terra prometida, e Deus estava dando tudo o que eles precisavam. Eles podiam descansar no Senhor plenamente, porque ele tinha alcançado aquilo que Deus tinha prometido, porque Deus nunca esquece as suas promessas, tá? Nunca. Deus sempre cumpre as suas promessas. Deus tinha prometido dar para eles uma terra boa, onde eles pudessem plantar, colher, ter o seu alimento, e eles também podiam criar os seus animais, e Deus cumpriu a sua promessa. E o que eles fizeram mesmo quando passaram pelo rio? O que Josué falou para eles fazerem? Pegar as pedras, não foi? Como uma lembrança, para eles nunca se esquecerem do que Deus estava fazendo por eles. Porque aquele povo ia passar, e aí falou, olha, isso aqui, quando alguém perguntar, seu filho perguntar, o seu neto, alguém perguntar, o que é isso? Fala, Deus nos protegeu, Deus nos trouxe até aqui, Deus nos fez passar pelo Jordão. Olha, era um memorial, não é? A gente também precisa ter memoriais, para a gente não se esquecer, sabe? Eu gosto de anotar algum no caderno ou colocar na minha geladeira um trechinho da Bíblia para eu nunca me esquecer. Aí de vez em quando eu passo por lá e leio aquele trecho para minha memória nunca se esquecer de que Deus é o meu Deus e que Ele me cuida e que eu posso descansar nele. Então eu quero deixar uma tarefa para você, tá? Você vai fazer o versículo, tá? Do Salmo 23, pode fazer qualquer um versículo, pode ser o primeiro versículo, qualquer um versículo, fazer um desenho desse versículo, tá bom? E você vai colocar aí pertinho da sua cama, ou você vai colocar na geladeira também, porque serve para toda a família, para memória de que Deus nos cuida. Ou então você pode fazer um barquinho, desenhar o cântico, o que você acha? Faz um barquinho e coloca que o meu barco é pequeno, mas Deus está comigo, Ele me cuida. Eu acho que essa é uma boa também, hein? Fazer um barquinho de papel e escrever isso e deixa lá grudadinho em algum lugar para você nunca se esquecer que Deus te cuida e que você pode descansar sempre nele. E agora, para encerrar, a gente vai cantar mais uma música que fala exatamente isso, que a gente tem que ter na nossa memória a palavra de Deus, que a palavra de Deus, tem que ficar grudadinha aqui, tá? Que a gente nunca deve se esquecer do que Deus disse aqui na sua Bíblia, mas que a gente deve aprender na sua palavra que Ele sempre está conosco. Canta essa música e um bom domingo para vocês, uma boa semana, que Deus abençoe. Beijos! Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz.